escola muito boa, né? O recurso também gráfico muito bom. Fez uma sintonia muito boa entre você e a apresentação, eles funcionaram bem. E é legal, você falou, mas você está despreparado para falar. Você fazer um jogo grau e todo mundo ser obrigado a falar. Fala quem está melhor e quem está mais preparado. Acho bacana que, somando aqui, vocês, na verdade, vocês possuem umas 5 peças, mais ou menos, né? Projeto todo, assim, olhar assim. Se for contar o vídeo conceitual, o vídeo interativo, a página informativa, a plataforma, Ou até mais, né? Já até mais. se mais tempo, Se mais tempo, acho que vai levar. Não, isso é legal, porque mostra. É isso, né? O conceito tá legal, dá pra você desdobrar N possibilidades. Né? O bacana é quando você consegue desdobrar as possibilidades e quando você está interagindo com várias, você consegue ter uma visão macro sobre o projeto. Mas começa a entrar numa discussão aí de transmídia, você consegue entrar nos conceitos. Você quer falar muito da sua aula, né? Eu ia falar. Então começa a ter esse desdobramento, né? Então você, legal, uma peça dá para ter entender o projeto de vocês. Putz, mas se eu tenho acesso à segunda, terceira, quarta, somando, eu consigo cada vez mais ter engajamento, entender mais sobre aquilo, você envolve mais o usuário e cada vez mais ele está dentro. Daria até para encaixar o hidrofluxo aí também, criar mais uma peça também. Então acho que isso é legal. Uma dica é na hora que a gente faz o acesso do site de vocês pelo dispositivo móvel, que ele joga no mesmo acesso do site. E como a primeira interface do site é o vídeo interativo, ele não carrega 100% no celular. Então pense em fazer uma landing page exclusiva para smartphone, onde você coloca informação para ele sobre o projeto e a opção dele fazer o download e um perlink direto para a Apple Store. E aí já pode baixar lá o aplicativo e funcionar. Bem bacana que o aplicativo realmente está na loja, dá para baixar, funciona, isso, parabéns. Bem legal. Peça formativa boa, a parte de colaboração, tudo funciona assim, o tabuleiro funciona, a lista de compras funciona. Vocês, vou fazer 2 perguntas. Uma, como vocês pensam em ganhar dinheiro com isso? Então, uma coisa que a gente queria pensar... A última pergunta que eu fiz. Só iniciando, acho que o Jonas também pode complementar depois. A gente estava meio apertado com o tempo, né? Mas sobre as categorias, as dicas do produto, nós pensamos em fazer parcerias com empresas que tenham uma responsabilidade ambiental sobre a sustentabilidade e pegada hídrica dos produtos dela, e oferecer as dicas como dicas de produtos que tenham pegada hídrica menor, de acordo com as informações que a empresa dispõe. Uma forma de criar uma parceria, uma parceria financeira no caso, mas também dê uma visibilidade para a empresa dentro do aplicativo. Seria uma forma de conseguir beneficiar o usuário também. Beneficiar o usuário também. Ao invés de a gente atacar a empresa, a gente gostaria que ela abraçasse a nossa causa. Isso, exatamente. Acho que no plano de negócios, tem algumas famílias que falam que a parte de pagamento relacionada à receita, a gente prospecta algumas parcerias com determinadas empresas e que seria vinculada à parceria entre propaganda dentro do aplicativo, desde indicações de produto até propaganda de planos, etc. Como ele disse, né, relacionado à parte de produto, onde o usuário vai identificar, olha, em vez de você usar uma cerveja de garrafa, tem a de latinha da Ambev, tem a determinada marca, enfim, e gasta menos água do que a outra. Então a gente pode, até dentro da planilha, a gente coloca umas prospecções no fim do ano, que segundo algumas pesquisas, o gasto relacionado à alimentação é maior do que no meio do ano e assim por diante. Então, a princípio, esse seria o nosso primeiro ganho inicial. A gente chegou a pensar em fazer parceria procurar investidores, mas não seria tão lucrativo para a gente. Então a gente decidiu essa ideia, focar apenas em parcerias com outras empresas. Então, eu marquei. Tem uma sugestão, não sei. Eu observo que existe um segmento do mercado que ainda está um pouco explorado, são de agências especializadas nesse tipo de solução.
Então, acho que não cheguei a ver se consta aqui do executivo plano de vocês, né, como empresa, mas assim como você já possui um lado de fluxo, esse outro produto, né? Então você já possui, como se você já tivessem 2 produtos da agência para começar a trabalhar. Uma empresa, uma agência especializada em soluções sustentáveis. Né? Exatamente como a gente pensou o plano de negócio, né? Uma empresa que busca soluções sustentáveis a partir do design como ferramenta. E vocês podem atuar tanto no desenvolvimento de produto quanto na consultoria, você tem atividades. Tem projetos sociais também, planos de apoio às empresas que querem incentivar. Que legal. Segmento que eu acho que tem tudo a ver, acho que tem muito mercado para frente, tem poucas empresas atuando nesse viés e acho que vocês apresentam um know-how para começar a destravar mais esse mercado, acho que é legal. Vocês chegaram a trabalhar com analíticos, alguma coisa assim? Não por falta de tempo. Mas tá Falta de previsto. acompanhar isso. Porque tudo aí uma hashtag fica a dica aí. A maioria das empresas ganham dinheiro com base de dados, perfil de usuário, né, e de consumidor. Né? Então, vocês possuem um cadastro e vocês possuem um perfil de consumo desse usuário. Que dá ser útil. Nessa questão de Isso que eu digo para vocês, os capitalistas são assim, eles não têm outra coisa na cabeça, então as ideias É totalmente capitalista é sustentável. ótimo. Capitalismo. nessa questão de estatística, a própria Play ajuda a gente nisso. Ele pega os dados dos usuários que baixaram o nosso app e a gente consegue, pelo menos, prospectar isso. Tipo, qual a idade deles, que tipo de apps eles baixaram. Então dá para traçar um perfil a partir daí já. Aí no portal seria mais interessante colocar essa parte também. Em relação às parcerias, por exemplo, com o decorrer dos usuários com o aplicativo, a gente poderia identificar que nas zonas de metrópole, em determinada região, há um consumo maior de cerveja, então eu posso indicar o parceiro X, que faça uma propaganda da cerveja Y, que é local, indicando que aquela cerveja é sustentável e que ali tem um público que está em busca de um produto mais sustentável. Então aí também entra essa questão das parcerias. Sim, essa questão da geolocalização a gente queria colocar, estava no nosso plano, mas quando a gente começou, a gente preferiu focar nessa parte de trabalhar com multimídias, né? Então acabou nos dando tempo. Fazer isso bem feito. A gente não quis fazer meio assim, por O cima. projeto começa, né? Aqui, né? Foi a primeira versão. From zero to hero. Não acaba aqui, né? Exato. Vai ter milhões de ideias. A gente queria colocar push também, tipo, o cara entrar no supermercado, ele já avisa, olha, você está no supermercado, quer dar uma olhada na sua lista. Ele não teve tempo hábil para isso. Sim. Legal, então só para finalizar, para se mostrar quando você está falando. Que eu achei legal vocês falarem do conceito de sustentabilidade, como tipo, não é que as pessoas não precisam consumir mais nada, né? Mas é saber consumir, né? As pessoas falam, sabe que precisam loucamente mais do que você precisa, né? Saber exatamente o que você precisa, selecionar e comer exatamente. Consumir né? Um produto, consegue enxergar o gasto do dia. As pessoas mais Não conscientes. adianta chegar na empresa e pedir para ela gastar com zero. Na verdade, para a gente. A diferença de 1 quilo de carne a 1 quilo de frango é mais de 10 mil litros de água para 1 quilo, sabe? Uma coisa, se você mudar o hábito em um dia da sua vida, numa semana, tipo, toda semana você muda quarta-feira, em vez de comer carne, enfim, você já muda alguma coisa. Só de trazer esses dados já é importante, trazer essas informações. Os hábitos do consumidor vai refletir depois nas empresas. Para perceber que o consumidor está começando a mudar seus hábitos, logo as empresas têm que suprir esses hábitos. Então, assim, efetivamente vai mudar a produção das empresas. Então já começa um efeito dominó a mostrar que existe uma mudança, as pessoas começam a mudar, as empresas devem se adaptar a isso. A gente não precisa bater nas empresas, mas fazer com que o público das empresas mude para que elas mudem também. Isso. Eu acho que isso é uma dica também, se poderia ajudar, é para transformar isso num infográfico, em questão de vender a ideia. Você pode mostrar esse impacto do dominó dentro do ciclo central, você mostrar isso talvez pelo infográfico. Uma peça aí. Vai chegar ali para
Legal, senhor. Parabéns. Agora você, Augusto, já Ah, está. Ele já arriscou um monte aí. Boa noite, pessoal. Podem se repetir as duas. Bom, gente, conheço o trabalho de vocês desde o primeiro fluxo, né? Foi a primeira vez que eu tive contato, né? Faz um ano e alguns dias. Foi exatamente no final do ano E passado. algumas semanas, duas semanas. Foi um trabalho muito bom, tá? Digo aquele e esse também complementa, tá? Para quem não conhece, eles tiveram um trabalho, a grande maioria conhece, mas os outros que não conhecem, né? Um trabalho muito bom, utilizando o Twin, foi do fluxo. Vocês podem acompanhar pelo Behance, eu estou no Behance, não abria, mas saiu o Behance. Por favor, pegar as assinaturas desses caras aí. Eu gostei muito de que vocês seguiram com um ideal. Então eu vou levantar algumas coisas parcas que o professor Marcelo Falco não ainda comentou. Uma coisa que eu notei no projeto, que vocês estão falando de conscientização, engajamento, impactar, formar, né? Eu gostei muito do impacto de formar, impactar, engajar a ordem que vocês estão trabalhando. E vocês colocam idade de 18 a 30 anos no público-alvo. Será que não daria para começar a deixar um pouco mais amplo isso? Porque assim, já que eu estou engajando, impactando, já mexendo basicamente, né, criando uma conscientização, vamos tentar focar uma opção também, alguma coisa para as crianças. Crianças assim, tipo... A gente chegou a ser discutido isso, mas a gente preferiu colocar esse público primário porque ele é o que efetivamente consome. A gente, algumas pesquisas, a gente percebeu que, além principalmente na classe social C, teve uma ascensão dentro do smartphone na parte de conexão e eles consomem muito pelo telefone. Teve pessoas que começou a ter acesso à internet diretamente pelo smartphone do que pelo computador. Então a gente percebe que existe um público que consome, que efetivamente gasta dinheiro, que efetivamente está começando a entrar nos e-commerce, a gastar dinheiro online, está entre essa faixa de idade. Desde os jovens até aqueles um pouquinho mais de idade. Também esse público é voltado para o público que vai necessariamente no mercado, sabe? Uma pessoa mais jovem pode ir no mercado, mas não faz uma compra do mês. Exato. Eu estou questionando a questão da compra, eu concordo totalmente com vocês. Quer dizer, já que vocês estão trabalhando com conscientização, deixa uma perninha, entendeu? Dá uma abertura para esse público. Provavelmente ele vai daqui a alguns anos. Talvez o vídeo poderia estilo do vídeo, A gente chegou assim, a definir alguns outros públicos, mas que não colocar muito, porque esse projeto não abranger todos esses públicos. Tem por questão de linguagem, assim, um pouquinho mais complexa, mas futuramente, mais inteligente. Deixa eu ver o que sobrou aqui. Investidor, parceria público-privado, você já falou, consumidor já falou, idade, ok, informar, informação do usuário, analista de compras para você se beneficiar, já falou. Gamificação já tem nas conquistas, já que até teve uma hora que você falou das dicas, você perguntar se você não tem que ter nutricionistas, né, basicamente para isso, né, um pouquinho, porque você substituindo itens, só por alguns itens, vocês têm que ter um aporte de alguém que tenha conhecimento de causa, né, um especialista. Até escrevi Bela Gil, parece basicamente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês se basearam na parte do site, na questão de artigos, vocês conhecem o Medium? Sim, foi uma referência. Até pela questão dos minutos, que acho que o Medium é o primeiro que começou com essa ideia de É muito legal. E pra gente fazer os minutos, a gente fez uma pesquisa historiadores fizeram pesquisas e a gente viu que não batia exatamente com o nosso, por conta do português. A maioria das pesquisas são em inglês. Então a gente achou uma pesquisa em português que dizia que era 150 palavras por minuto. E a gente foi testar isso. Cada um leu um artigo, fez uma média e é isso. Ele estava certo. Cronômetro. Moderação do conteúdo existe? Aqui, já que você pode publicar um artigo. Isso foi pensado. Isso foi pensado para a própria comunidade dizer isso. Se um artigo tem avaliação abaixo de 2, durante um período grande, de, sei lá, 1 a 2 semanas, ele é abaixo.
consigo compartilhar conteúdo em muitas coisas de compartilhamento. Então, ele foi criado realmente para ser uma plataforma que você lá dentro, você faz essas pesquisas, você leia, mas também pode compartilhar, não tem uma opção direta. Mas ele é compartilhar, a gente pode fazer isso. Tempo é tudo. Pessoal, meus parabéns. Realmente um excelente trabalho. Morreu o fluxo? Vai continuar. A gente tá Ano que vem Se coloca no TCC, né? A patente já está lá Já desenvolvida. tá rolando o TCC. O que a gente aprendeu aqui dá para usar lá. Meus parabéns novamente. Professor agora. De fato, assim, todas as coisas eu reforço, acho que coisas são muito bacanas. Uma coisa que me chamou a atenção de cara no projeto é essa coisa da consistência, em vários sentidos. Consistência visual, consistência conceitual e consistência tecnológica. Muito impressionante esse negócio todo. E aí você vai entendendo por que essas coisas aconteceram. Né? De fato, a apresentação foi também muito legal. Perfeitamente sincronia entre vocês dois e tal, assim, então, aqui na tecnologia. Se o computador não tivesse trabalhado, seria melhor. Mas isso é que é legal, porque de fato fica uma coisa fluida. Né? E eu concordo com o que não precisa ter todo mundo participar da apresentação. Ela até fica mais econômica nesse sentido, mais objetiva e tal. Mas o fato é que quando vocês estão interagindo, é muito bacana que todo mundo está inteirado de tudo. Né? Então, o qual responde aqui, o cara responde a tecnologia ali, quer dizer, vocês todos estão muito envolvidos. Não foi uma coisa que, tipo, ônibus, né? O cara dirige, todo mundo vai de carona. Né? É um negócio que é muito legal, que vê surgindo naturalmente, não é o estímulo de qualquer. Então isso é muito bacana. Essa, por exemplo, e aí uma coisa que quando eu comecei a olhar, esse gráfico da planta é muito legal. E eu achei que ele aparece muito na parte gráfica, mas na parte digital ele acaba se aparecendo menos. Eu até senti falta de por que não explora mais esse negócio. E ainda mais, ele fica mais fodido ainda depois que você explicou aquela parte da apresentação que você vem com a raiz, aí já tem um negócio, depois que você abre tudo, caralho, isso aqui é muito bacana. Né? Então, de novo, conceitualmente ele funciona, visualmente ele funciona e ele consegue entregar com uma simplicidade que é bacana. É muito legal mesmo. Então, esse é um parabéns geral, porque essa consistência é muito legal. Do ponto de vista de tecnologia, todo mundo já falou um monte de coisa, tem uma coisa só do negócio, da parte de negócios, que eu acho que vocês podem, a consultoria é a coisa mais óbvia, virar um expert nesse processo, mas virar um expert nesse processo não necessariamente precisa ser também uma atitude empresarial, ela pode ser uma atitude editorial. Né? Vocês têm a possibilidade de concentrar dentro desse universo uma coisa sobre uma especialidade que talvez seja difícil de achar. Né? Então, um produto possível disso é conteúdo mesmo. Né? Então, os artigos, o que vocês fazem e como é que você pode criar APIs para as pessoas plugarem o conteúdo, no conteúdo de vocês. Você pode ser vídeo editorial para pequenos jornais de vários lugares diferentes, de jornal interno de empresas, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. A partir do momento que você tem essa rede de colaboradores, né, e que mantenha com a consistência, um sistema de reputação e assim por diante, toda fechadinha, vocês podem ter ali uma coisa que pode ser interessante se você tem esse conteúdo e junto, logicamente, os dados. Dados, eu reforço isso, falei isso hoje de manhã, hoje em dia é cada vez mais presente essas formas de você conseguir viabilizar, usar dados, vender dados, né? Ou seja, passa a ser um negócio mesmo. Às vezes as pessoas estão fazendo isso, Waze, Uber, mas é coisa que você fala assim, que legal, o que eles ganham com isso? Eles ganham informação. Né? Informação que pode ser cruzada com outras informações e você passa a ter um valor ali por essa história de comportamento. Então, dados junto com leitura, essa história do tempo de leitura é bacana. A Medium.com faz isso. Uma das primeiras coisas que me tocou quando eu fiz, que hoje em dia é absolutamente contemporâneo, eu digo, quanto tempo eu tenho? Se eu tenho 4 minutos, eu vou no negócio de 4 minutos. Se eu não tenho 4 minutos, eu vou deixar para depois. Por isso que a gente viu aquela técnica de leitura rápida. Então, já na seção do site leitura você rápida. já seleciona. E tem a marcação também para mais tarde. Perfeito. São todos os recursos que já existem. Isso que é bacana. Né? Vocês não estão inventando nada novo. Mas vocês estão conseguindo compor isso para um objetivo e um propósito muito claro. Então, isso é bacana. É inovador até na maneira como se juntaram essas coisas todas. E aí, na história de conteúdo,
que é a minha praia hoje, né? Eu fico pensando quanto que vocês conseguem até diversificar, pensando nesse futuro, né? Se eu vou virar um publisher, hoje em dia eu sou um publicador, eu sou um gerador de conteúdo, e vocês têm a propriedade para fazer isso, o quanto que eu consigo também estimular diferentes formatos. Então, não só textos, mas textos com imagens, né, os infográficos, vídeos. Quer dizer, como é que eu consigo diversificar pensando na distribuição disso? Então, a produção, claro, está aí, você tem um hub central, mas eu, dependendo de como eu vou começar a me abrir mais para poder distribuir de outra forma, como é que eu posso também variar nesse formato? Né? E pensar no mobile, pensar em todas essas coisas que a gente sabe que a gente hoje tem que variar e deixar muito mais aberto essa história do formato. Então, isso é uma possibilidade. Eu só pensei, não sei se tem alguma coisa aqui, que eu só pensei na coisa da lista de compras. Eu tenho aqui o total de quantos eu estou consumindo. Mas seria legal em algum lugar, mas quantos eu estou economizando? Né? Quer dizer, uma continha básica, assim, que se eu estou trocando, se eu estou seguindo a tua recomendação, quanto eu estou economizando? Isso é no histórico, ele mostra. Legal. É que ele... Não, beleza. Que eu tenho. Porque aí, de novo, a gente traz a coisa para o positivo. Né? Quanto que a minha atitude representa em termos de economia. Ele fala, tá até na dica, ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 1.600.000 por ano, vocês consomem pra caralho. Isso porque ele está abaixo da média nacional ainda. Eu estou abaixo da média nacional. Um detalhe é que a média nacional brasileira é maior do que a média mundial. Eu acredito. Se pegar daí, então... Esse projeto também que mudou o nosso cotidiano também, né? Mudou, a gente começa a pensar mais sobre isso. A própria embalagem, né, foi feita 80%, para ele falar melhor disso, mas 80% de materiais utilizados nos outros semestres que sobraram. É um jogo antigo, então a gente já tinha essas peças. A isso ideia era apagar e ter o mínimo possível de plástico. Coisas que não tem envelopamento, não tem plástico embutido, inclusive na dobra, fica crepe. Eu percebi. Justamente para mostrar isso. Né? E de novo, a consistência que eu falei, ela vai até para o objeto mesmo. Então isso é muito bacana, esse capricho. Né? Ela fala assim, capricho é aquilo que você consegue, o melhor que você consegue fazer no tempo e o recurso que você tem. Então, vocês fizeram o melhor que vocês tinham melhor. E eu vi uma nota aqui que eu falei, 2 perguntas mesmo. Essa conta de pegada, da onde vem? Quem é o órgão que fala assim, eu defino isso? Então, tem um órgão que é internacional que chama waterfootprint.org e é a partir dessas informações que a gente coletou isso. A gente Isso não pegou aparece. o formulário deles e meio que deixou mais... Uma dica, então, isso não aparece em lugar nenhum. É legal o quanto que isso vale a pena vocês capitalizarem em cima disso. Não sou eu que estou falando, é esse cara, eu estou só pegando a informação e processando de uma outra forma. Esse é um ponto. E aí vocês falaram de leitura de código de barra de produto. De onde vem essa base? Vocês têm uma base? A base é a gente no mercado tirando fotos de vários A gente pensou em comprar uma base, só que para começar é R$1.500. A tecnologia está pronta. A questão é assim, eu fiquei curioso para saber se vocês tinham acesso a alguma base dessa, porque quero saber qual é a base. Parecia mal do mercado com vários celulares tirando fotos. Criar isso com os carros, para isso que seriam os carros. A gente tentou passar a simulação no supermercado, mas não dava. Como a gente queria deixar cada um na banca com um card para experimentar, a gente fez esse cara. Entendi. E acho que assim, é isso, gente. É muito, muito legal. Como eu falei, super amarrado, super consistente. E eu exploraria mais a planta, porque ela é muito foda. mas está muito legal. Agora ouvi o Fred falando disso, mas a vida. Bom, gente, eu não tenho muito o que dizer não, porque eles já falaram tudo que tinha para falar. Eu só tenho, assim, achei legal o trabalho de vocês, né, como um todo, assim, a consistência dele e também legal que vocês trouxeram um trabalho anterior, né, que a gente mais ou menos acompanhou, e vocês conseguiram aí reforçar, para mostrar isso para os alunos que estão aí ainda no 4º semestre e tal, o quanto é importante você fixar um projeto, né? Você já sabe que vai chegar ao TCC um dia, então por que não já ir angariando referências para esse momento, né? Então assim, como no meu tempo, no meu tempo a minha paixão era arte, eu fazia um TCC sobre arte, mas eu fui angariando durante todo o curso conhecimento nessa área, etc, foi sobre a Bienal. Mas, então você vai angariando ali, vai fazendo suas referências, fazendo o seu processo, e por que não fazer isso? Por que começar do zero? Porque, né, às vezes tudo bem, você precisa começar do zero se o assunto é novo, né?
mas pode ir aí, vai reforçando, porque chega no oitavo, vocês estão com uma base forte, né? É isso, para isso que existem os outros 3 anos, para criar uma base, né? E aí vocês têm uma base forte, vocês foram espertos nesse sentido, vocês pegaram um tema bom lá atrás e vieram trazendo até o oitavo. A gente chegou a pensar, tipo, por que o hidrofunção deveria ter sido TCC? Só que eu acho que foi uma base pra gente um programa maior hoje. Então, eu acho que isso é a força do grupo de vocês, na verdade. E trouxeram também assuntos como gamificação, vocês foram trazendo coisas dos outros semestres. E simplesmente não pegaram assim, sim, vou inventar agora, eu vou falar. Teve um grupo que uma vez falou sobre postes, né? Design de postes, né, Bela? Sim, chegou lá no 7º semestre para falar de design de poste, por que não? Então, assim, então veja, a história a força do trabalho de vocês é essa, que vocês vieram construindo, né, na cabeça de vocês. Sei lá, entra gente nova do grupo, mas tudo bem, mas o grupo, assim, a base do grupo foi mantendo esse assunto, né? Geralmente tem uma dança de cadeiras, né? Então acho que isso aí, na verdade, é um exemplo do que deve ser feito, né? Se possível, claro, né? Às vezes as pessoas resolvem mesmo para começar uma coisa nova, porque as anteriores não deram muito certo, também é outra saída, começar do zero. É legal também, a minha pergunta era também se o conteúdo é totalmente livre, porque a gente sabe que vira uma certa bagunça, então seja claro que o próprio público vai mediar isso, né? E é obrigatório ter uma fonte principal. Então, para você fazer a publicação. Obrigatório para referência e tal, né? Beleza. Porque a minha preocupação foi essa, se é tão livre assim, né? Vai começar a aparecer um monte de abobrinha. Mas, então, se vocês têm essa segurança, então, porque assim, a força de vocês justamente é a informação. Se a informação está furada, furou tudo. Né? Então, e essa informação não vem diretamente de vocês, até pode acontecer de furar. Né? Então, acho que seria, essa segurança vocês têm que ter. Vocês já colocaram, vão deixar rolando mesmo, de fato. Vocês vão tirar da mão, vocês deixam rolando. E aí vocês observam esse ponto aí. De vez em quando entrar lá, ver o que está rolando nessas informações, só para ter uma. Só para ter uma ideia se o negócio está dando certo. Tá? Aí depois vocês podem até ter números para vocês chegarem, sei lá, e comercializar isso de alguma forma. Vocês têm que ter números reais, assim, né? Então eu acho que seria bom fazer um teste nesse sentido. Né? Na própria plataforma, na parte de gamificação, tem uma função de níveis, né? Então a gente pode definir que a determinado nível o cara vira um moderador do próprio conteúdo. Essa é uma ideia interessante. Agora só uma pergunta que acho que me escapou. Na hora que vocês mostram o vídeo, ele clica e ele muda. Vocês têm algum lugar de forma que pode clicar no vídeo? Sim, naquela tela verde e azul que está mudando, tem um... tem informação ali, porque a gente não clica necessariamente em vídeo, não sabe que vai parar, em tese, né? Você clica no vídeo e ele para. Tem uma instrução de uso. Mas tem informação lá, né? Que me escapou no começo. Porque senão... Agora eu posso confessar que escapou. Na verdade, quando eu vi lá em casa, eu não cliquei nada, eu fui embora. Agora com 2. É um play gigante e a informação aqui embaixo. Eu não vi também não, eu só assisti o vídeo normal, eu não vi aquela parte bacana da água azul, não. Aquela parte não, mas quando eu vi em casa, por exemplo, eu vi o vídeo e deixei rolar, entendeu? Tá bom. Isso Talvez mereça um destaque ali, né? Só isso aí que me escapou. Eu falei, eu vou confirmar com ele se está usuário para você saber que pode clicar. A gente não costuma clicar em vídeo, né? Tem lá, mas não está tão visível assim. Então eu percebi. Tá, então dá talvez uma melhoradinha nisso da empatiazinha. Assim, eu não sou público-alvo, né? Público-alvo não vai ninguém. Botou na cabeça. Você mostra mais claro. Bom, é isso então, tá? Parabéns. Só falar duas coisas assim, rapidinho também. Primeiro, assim, tem uma implementação que foi discutida e que está no rol aí do fazer, né? Que tem a ver com, eu não sei quem que vocês estavam respondendo, que tem a ver com a coisa da geolocalização, que é mesmo o cara que está inativo o assistente, né? O cara que está inativo, que não está colocando nada e tal, ele, por exemplo, ele para o carro no posto de gasolina, vem um push e diz, aqui você gastou tantos litros de água, né? Por uma média, pelo fato de você entrar no carro, como o cara que está naquele lugar entra no supermercado, então eles têm uma média de gasto dos caras no aplicativo, se o cara entrou ali, ele empurra uma média para o cara. Se o cara acha que a média, se o cara se sente incomodado com isso, então ele vai se sentir
propenso a preencher para ver se de fato aquela média é dele. A hora que ele checou se a média é ou não dele, ele já alterou, né, a sua condição, já entrou no esquema e já mexeu na média geral também. Então esses pushes são legais nesse sentido, né, que é algo que estava na lista de implementação. O não ter mais presente o logo, eu tenho parcela na culpa. Ah, é? Explico por quê. Porque eles não estão juntos para explicar o que é legal do logo. Né? Então, assim... Graficamente é tão bonito. Então, assim, precisa ver como é que vai ser o uso disso, porque não vai fazer sentido para o cara que não entende a lógica dele, embora ele seja bem resolvido. Né? Então, tanto é que a gente mexeu, diminuiu algumas coisas e tal, né? Então, eu tenho uma parcela de culpa. O resto da culpa é toda do Fred sempre. Luxo. Safado, culpa do carioca. Legal, gente. Obrigado.